Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 36 da nossa jornada, dia 5 de fevereiro, e seguimos a leitura do nosso cronograma. Os textos são Gênesis 38, Marcos 8, Jó 4 e Romanos 8. Hoje teremos histórias marcadas por falhas humanas e redenção, o chamado radical ao discipulado, a limitação das explicações humanas diante do sofrimento e uma das declarações mais libertadoras do Evangelho: já não há condenação para os que estão em Cristo. Prepare de verdade o seu coração, porque a palavra começou a ganhar forma dentro de nós. E eu oro para que o Espírito Santo cumpra o que desejar na sua vida. Iniciando Gênesis 38, após a cena de José sendo vendido pelos irmãos, Judá se separa de seus irmãos. O texto faz questão de mostrar esse distanciamento. E um detalhe que eu acho importante, foi o próprio Judá quem sugeriu a venda de José. E agora ele escolhe se distanciar. Judá então se casa e tem 3 filhos: Onã e Selá. Se casa com Tamar, mas a Bíblia diz que ele vivia de uma forma perversa diante de Deus, e por isso Deus tira sua vida. O texto não entra em detalhes, apenas afirma o juízo de Deus. Segundo o costume daquela época, quando um irmão morria deixando a esposa, outro irmão deveria assumir a mulher. Então, Onã deveria gerar essa descendência para o irmão por meio de Tamar. Porém, ele se recusa a cumprir essa responsabilidade, agindo de forma egoísta, e sua atitude também desagrada a Deus e ele igualmente morre. O texto deixa claro que o problema não era Tamar, mas a desobediência consciente de Onã. Judá então promete que Tamar se casaria com Selá, o filho mais novo, quando ele crescesse. Contudo, o tempo passa, ele se torna adulto e Judá não cumpre a sua palavra. Após o período de luto pela morte de sua esposa, Judá sai de casa. E Tamar, sabendo que Selá já era homem e que Judá não cumpriria o acordo, ela se disfarça. E Judá, sem reconhecê-la, se envolve. Como garantia, ele deixa seus pertences pessoais com ela. Mais tarde, quando Tamar é acusada, ela apresenta esses objetos, revelando que Judá é o pai. Diante disso, Judá reconhece: ela é mais justa do que eu. Não é uma aprovação do erro, mas ele reconheceu a sua falha e a sua injustiça. Tamar engravida e dá à luz a gêmeos. Um deles recebe o nome de Pérez, que significa brecha, ruptura. E o outro se chama Zerá, que significa brilho ou alvorecer. Pérez se torna ancestral direto da linhagem messiânica, da linhagem de Jesus. Deus, ele não aprova o pecado aqui, mas ele redime a história. A fidelidade de Deus não depende da perfeição das pessoas, e sim da sua graça. Seguindo para Marcos 8, aqui começa com a segunda multiplicação dos pães e peixes. O texto faz questão de mostrar a motivação de Jesus: compaixão. Ele vê a multidão cansada, faminta, distante de casa, e então seu coração se move. O milagre nasce do cuidado de Jesus pelas necessidades reais das pessoas. Em seguida, os fariseus pedem um sinal do céu. Mesmo diante de tantos sinais já realizados, eles exigem mais provas. Jesus suspira profundamente e responde que nenhum sinal a mais seria dado. O problema ali não era falta de evidência, mas a dureza do coração. Depois, Jesus alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Fermento na Bíblia representa algo que se espalha aos poucos e vai ganhando forma.
Aqui fala da hipocrisia religiosa dos fariseus e da corrupção moral e política. Os discípulos, porém, não entendem e acham que Jesus estava falando lá do pão que eles não levaram. Em Mateus, o próprio Jesus explica que se trata da doutrina e da influência, uma advertência contra pensamentos que distorcem a verdade. Na sequência, Jesus cura um cego em Betsaida. De forma incomum, novamente, ele usa a saliva, toca o homem e pergunta o que ele vê. O cego responde que enxerga pessoas como árvores. Então Jesus toca novamente e ele passa a ver claramente. Esse milagre não mostrou uma limitação em Jesus, mas ensinou algo. Algumas curas físicas, espirituais, acontecem em um processo. A clareza vem com perseverança e obediência. Logo depois, Jesus faz uma pergunta central do Evangelho. Quem os outros dizem que eu sou? E então ele aprofunda, tudo bem, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde corretamente, reconhece Jesus como Cristo. A fé verdadeira começa quando deixamos de repetir opiniões e assumimos uma convicção entre nós. Jesus, ele está mais preocupado se os seus o conhecem. Jesus então anuncia pela primeira vez, de forma clara, sua morte e ressurreição. Pedro tenta repreendê-lo, mas Jesus o repreende de volta, mostrando que nem todo pensamento humano está alinhado com Deus. O reino não avança pela lógica humana, mas pela obediência à vontade do Pai. Por fim, Jesus ensina sobre o verdadeiro discipulado, que é tomar a cruz. O que significa tomar a cruz? Significa negar a si mesmo, abrir mão do controle, seguir Jesus mesmo quando o caminho envolve renúncia. Não é sobre sofrimento pelo sofrimento, mas é sobre uma rendição total. Ele encerra com uma pergunta que atravessa gerações. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Nada vale mais do que a vida diante de Deus. Seguir Jesus exige entrega total, porque a alma vale mais que o mundo inteiro. E partimos para Jó, capítulo 4. Depois que Jó finalmente coloca sua dor para fora, o seu primeiro amigo, Elifaz, começa a falar. Suas palavras têm aparência de piedade e até trazem princípios verdadeiros, mas não são totalmente corretas e nem aplicadas com sabedoria. Ele parte da ideia de que o sofrimento é sempre consequência direta do pecado pessoal, algo que o próprio livro de Jó vai mostrar que é uma compreensão incompleta. Ele lembra Jó que no passado, o mesmo foi instrumento para levantar pessoas que tropeçavam, fortalecer mãos cansadas, encorajar os fracos. Mas agora, quando a dor chega, a própria vida de Jó, ele perde a firmeza. O seu amigo questiona a paciência e o temor a Deus. O problema não está em lembrar das verdades, mas usar sem compaixão. A teologia desse amigo se baseia na retribuição imediata. Deus abençoa o justo e castiga o ímpio. Só que aqui não foi o caso. Nem todo sofrimento é punição e nem toda dor tem explicação imediata. O seu amigo até relata uma experiência espiritual que teve, com uma visão. E o anjo dizia, pode o homem ser justo diante de Deus? Pode o ser humano ser puro diante do Criador? Teologicamente isso é verdadeiro, a Bíblia afirma isso, que ninguém é justo por si mesmo. Só que aqui Elifaz está tentando insinuar culpa em Jó, sem saber que o próprio Deus já havia declarado Jó justo e íntegro. A visão ressalta a fragilidade humana. Verdades espirituais sem amor podem ferir mais do que ajudar. Nem toda experiência espiritual vem acompanhada de discernimento correto. Às vezes, amigos erram não pelo que dizem, mas por quando e como dizem. E para finalizar, Romanos 8. Romanos 8 começa com uma das declarações mais libertadoras de toda a Escritura. Agora, pois, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Isso significa que para quem está escrito não tem mais a sentença de culpa. Não é ausência de disciplina e nem permissão para pecar, mas é o fim do veredito de morte. A condenação foi resolvida na cruz. A base disso não é sentimento, mas a obra completa de Cristo. Paulo explica que a lei do Espírito da vida libertou o ser humano da lei do pecado e da morte. Aquilo que a lei não conseguiu fazer, que é transformar o coração, Deus fez enviando o seu próprio Filho. Jesus não anulou a lei, ele cumpriu o que a lei nunca conseguiu produzir, a vida. E Romanos tem tanta coisa linda nesse capítulo, por favor, leia. Eu vou tentar passar de uma maneira rápida por cima, para não passar dos nossos 15 minutos, mas Romanos 8, meu Deus do céu, tem tanta preciosidade neste capítulo. Nos versículos de 5 a 7, Paulo fala da inclinação do coração. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para esses desejos da carne. Quem vive segundo o Espírito tem a mente alinhada com vida e paz. Não é apenas comportamento externo, é uma direção interior. Nos versículos 10 e 11, Paulo ensina que mesmo que o corpo esteja sujeito à morte por causa do pecado, o Espírito gera a vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós e dá vida ao nosso corpo. Então Paulo afirma algo libertador: vocês não são devedores da carne. Não somos obrigados a obedecer à carne, não somos devedores dela. Pelo Espírito mortificamos a carne e vivemos. A obediência agora nasce da vida, não do medo. Nos versículos 14 ao 17, Paulo revela uma das verdades mais lindas do Evangelho. Somos filhos de Deus, pois aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. Não recebemos o espírito da escravidão, mas de adoção. Podemos chamar Deus de Pai. Somos herdeiros com Cristo. Isso redefine a nossa identidade, o nosso pertencimento, esperança. Nos versículos 18 ao 25, Paulo amplia o olhar. Ele afirma que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. Toda a criação geme aguardando este momento. A dor atual não é o fim da história. A esperança cristã olha para a frente, sustentada pela promessa da restauração. Por fim, os versículos 26 ao 30, Paulo mostra que não caminhamos sozinhos. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercede quando nem sabemos orar, e Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele não improvisa. Os que foram chamados, ele também justificou e glorificou. O plano de Deus, ele é completo, seguro e eterno. Romanos 8 nos lembra que não vivemos mais sob condenação. Somos guiados pelo Espírito, chamados de filhos, sustentados pela esperança. Nada é aleatório quando Deus está no controle. Querido Deus, obrigada pela Tua palavra que é comida para o nosso espírito. Obrigada, Senhor, porque mesmo em histórias marcadas por falhas, o Teu plano segue firme. Nos ensina, ó Pai, a seguir a Cristo de maneira real, verdadeira e a confiar em Ti quando não entendemos a dor. Nos faz viver livres dessa condenação, Pai, guiados pelo Teu Espírito, e que hoje vivamos como filhos, firmes na esperança, alinhados ao Teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 37 da nossa leitura.